O quadro Conhecendo a CHN-UFP apresenta o corpo docente que compõe a coleção de História Natural da UFP. No episódio de hoje, iremos conhecer um pouco das atividades desenvolvidas no Laboratório de Bioecologia e Sistemática de Artrópodes. Nosso convidado é o professor Dr. Leonardo Carvalho, integrante do Núcleo de História Natural da UFP e desenvolve projetos em Ecologia, Sistemática e Biogeografia de Aracnídeos. Olá, tudo bem? Eu sou biólogo, zoólogo, tenho mestrado e doutorado em zoologia, sou especialista em aranhas. Então, eu trabalho com ecologia, com sistemática, com taxonomia de aranhas, de escorpiões e de algumas outras ordens de aracnida. Então, o meu trabalho envolve dar nome para bichos, a entender as relações entre esses organismos e entender como que esses organismos interagem com o ambiente ou às vezes entre si, dependendo do nível desse estudo. Quais as metodologias que você adota para a coleta de aracnídeos? A coleta de aracnida é muito variável, então depende muito do propósito da coleta, depende de que grupo de animais a gente está buscando. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que alguns grupos de aracnídeos vivem no solo, pode ser que eu precise usar querosene com solo para procurar ácaros ali, ou pode ser que eu precise usar aquelas mesmas máquinas que a gente usa para combater o mosquito da dengue e coletar bichos de copas de árvores. Então é muito variável a metodologia que a gente pode utilizar. Apenas para ilustrar, isso aqui é um objeto que tem uma peneira dentro. Então, se eu quero buscar microinvertebrados, aranhas, opiliões, ácaros, esquizômidos, um outro grupinho de aracnídeos bem menos conhecido que vive no folhiço, a gente pode, por exemplo, peneirar o folhiço, vejam que aqui tem uma peneira dentro, e depois esse material peneirado ele pode ser triado manualmente ou colocado dentro de um outro instrumento que vai fazer com que os animais se desloquem e acabem sendo coletados. Então, o método de coleta é muito dependente de que grupo de organismos a gente está buscando e como que eu quero que eles fiquem preservados. Se a gente precisar, por exemplo, do DNA desses animais, alguns métodos a gente já não pode usar, por exemplo. Qual é o tamanho do acervo, tanto didático quanto científico, de invertebrados depositados na CHN-UFP? A coleção de História Natural da UFP é sempre dividida em um acervo científico e um acervo didático. Quanto ao acervo científico, dois grupos se destacam, que são os aracnídeos, o grupo que eu estudo. Então hoje a coleção de aracnida tem mais ou menos 4.400 lotes tombados, que isso inclui aí mais ou menos 9.200 animais. Essa é uma pequena parte da nossa coleção, porque a maior parte dos aracnídeos está ainda para ser incorporado. Então, é espécime que chegou na coleção, ele foi triado, foi identificado, ainda está nesse processo de triagem e identificação para depois ser tombado. Então, a gente estima que esse número hoje é de mais de 10.000 animais. O outro acervo que é significativo da nossa coleção é a coleção de Tisanoptera, uma ordem de insetos, em sua maioria de organismos parasitas de plantas, vetores de doenças, por exemplo, conhecidos como TRIPS. Então, esse acervo que está aqui ao meu lado é o acervo da coleção de Tisanoptera, que tem mais ou menos 7.500 animais tombados. Ao contrário de aracnida, cada número corresponde normalmente a um indivíduo, eles são montados em lâminas e guardados nessas caixas. E esse acervo também tem um volume muito grande de espécimes que não estão montados e que também somam em torno de 10.000 animais. Então, se a gente somar entre aranhas e seus parentes e os TRIPS, a gente tem aí mais ou menos 20 a 30 mil bichos aqui na coleção de História Natural da UFP como acervo científico. Bom, estamos aqui no acervo didático da coleção de História Natural da UFP, ao lado das mesas sobre invertebrados. Então aqui tem mais ou menos 300 animais expostos. Alguns deles são os próprios animais, então vocês vão poder encontrar conchas, insetos, aracnídeos, miriápodes, diversos grupos de crustáceos, assim como reconstruções desses animais feitos na impressora 3D, muitos deles que representam organismos que não ocorrem aqui na nossa região, ou organismos que a gente até tem o próprio espécime, mas para que a gente possa mostrar detalhes da anatomia desses animais, as peças foram preparadas na impressora 3D, mas em torno de 300 peças expostas aqui.